Olá, boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez de volta ao nosso estudo do Evangelho de João. Desta feita, nós vamos percorrer um pouco o prólogo de João. Um dos prólogos mais conhecidos e estudados da Bíblia, apesar de que existem outros prólogos também bastante conhecidos, né? Essa é uma técnica bastante usada de escrita da Bíblia. Os mais conhecidos são do livro Gênesis, né? O prólogo inicial, e do livro de Jó também, bastante conhecidos. Mas a gente ousa dizer que o prólogo de João é um dos mais lidos e comentados, principalmente pela característica de João de escrita que a gente viu no estudo anterior, muito específico, poético e lúdico ao mesmo tempo. Mas a gente vai perceber que o que fez João escrever um prólogo utilizando de uma forma de início diferenciada dos outros evangelistas, considerados como os evangelhos sinóticos, porque são bastante parecidos aos outros três, de Marcos, Mateus e Lucas, que tem a mesma estrutura, escrita assim, e são bem mais parecidos. E o evangelho de João, ele já vem diferenciado desde o início. E no caso do prólogo tem uma razão de ser que a gente vai verificar no correr da leitura. São 18 versículos, né? Bem poéticos, bem bonitos, e nós vamos verificar, né, a beleza e a sapiência, né, desses ensinamentos. Ele começa assim: no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. A gente começa já percebendo uma semelhança, né? No princípio havia o Verbo. Tem uma semelhança bem grande com o prólogo do livro Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra, né? Não à toa. João, segundo os estudiosos, ele realmente faz uma ligação e segundo Haroldo Dutra Dias, porque a gente está utilizando aqui a versão do Haroldo Dutra Dias, ele realmente faz uma referência bem clara no livro Gênesis e também nos livros chamados livros de sabedoria, que é o Provérbio, o Eclesiastes e o próprio livro Sabedoria, que está na Bíblia no Antigo Testamento. Ele faz essa referência mesmo, quando ele está iniciando aqui, para fazer uma ligação com esses pensamentos, né? Então, quando ele começa, no princípio, a ver o Verbo, ele está falando. Só que tem uma diferenciação, porque ele vai para antes do início do livro Gênesis, que é: no princípio Deus criou o céu e a terra. E ele diz: antes disso, no princípio, havia o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. O que é o Verbo, né? O Verbo, no sentido da Bíblia, né, era o conhecimento, o Logos, o saber, né? E no sentido do saber de Deus enviado, o mensageiro, né? Que seria Jesus. No princípio havia Jesus, o Verbo, segundo como algumas religiões falam, o Verbo que se fez carne, né? O mensageiro, aquele que trazia boa nova, né? Que trazia a palavra que edifica, a palavra que transforma. Então, no princípio havia Jesus, e ele estava junto de Deus, e o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Isso aqui é utilizado, essa última parte, ele é utilizado para demonstrar
talvez uma deidade de Jesus, né? Da trindade de Jesus, mas na verdade, se a gente for perceber, Jesus também disse isso. Ele disse: eu e o Pai somos um. Né? Então o Verbo estava tão já completamente ligado a Deus, né? Já totalmente vivenciado, que era como se ele e Deus fossem como só, né? Como se sentisse como só, porque ele estava completamente já tomado por Deus. Né? Paulo também dá essa sensação com relação a Jesus Cristo. Ele diz: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Né? Porque Jesus já era o Cristo, e como Cristo no Espírito puro, ele já tinha consciência de Deus, amava a Deus sobre todas as coisas, né? E vivenciava, né, todo o conhecimento que ele tinha sobre Deus. E isso fica bem claro no segundo no correr, que o João diz: ele estava no princípio junto de Deus. Então ele não era Deus, ele era único com Deus e estava no princípio, desde o princípio de quê? Desde o princípio, né, da nossa criação, já junto de Deus. Por isso que ele é nosso governador do planeta, né? Por isso que ele é um Cristo, né? Ele já havia completado, né? Então, toda a transição, toda essa transição, esse progresso ao qual nós agora nos colocamos a fazer. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada que se encontra feito se faria. Né? Isso vai bem de encontro com o que Emmanuel depois nos esclarece, quando ele chama Jesus Cristo governador espiritual do planeta, o grande arquiteto do nosso planeta, né? E todas as coisas foram feitas por ele, através dele. Sem ele nada haveria, não haveria nem vida, porque nele havia a vida, né? E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na treva, e a treva não a retém. Né? Quando a luz, não a treva que retenha, né? Você está no quarto escuro, você liga a luz, né? E a escuridão simplesmente desaparece. Né? Fica aqui ali alguma sombra, mas a escuridão desaparece. Então a treva não reteve. Quando houve a criação da Terra, como nós estamos, né? Tem a série e faz: faça-se a luz, né? E a luz iluminou o mundo. Que é uma analogia, né? De trazer a vida ao mundo. Aí, nessa parte, há um recorte, que ele está tratando de Jesus e ele está utilizando da retórica própria judaica que está no livro Gênesis e nos livros sapieciais, e logo depois, já no versículo 6 em diante, né, ele faz um recorte, né? O João faz um recorte e começa a falar de uma outra pessoa, praticamente do nosso ponto de vista do nada, né? Aí começa: houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João, que veio para o testemunho, a fim de testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era luz, mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. Durante muito tempo se questionou por que, né, de colocar João. Não que João não fosse importante, mas no caminhar que estava vindo, o que mais esperaria, o que seria mais coerente, é que ele continuasse a falar da trajetória de Jesus. E aí ele faz esse pulo e fala de João, né? E pontua muito claramente, né, que João, né, não era Deus, né? Não foi enviado de Deus, não era Jesus, né? E aí sempre se perguntou por quê. Até que se percebeu, os estudiosos perceberam que esse prólogo ele foi feito no final do século I já, né, o século I depois de Cristo, quando já estavam bem encaminhadas os agrupamentos novos cristãos,
E aí eles se agrupavam mais ou menos em torno, primordialmente, dos discípulos, né? Dos apóstolos, já formando os primeiros agrupamentos cristãos. E havia, num desses agrupamentos, um grupo que era muito ligado a João Batista. João Batista tinha muitos seguidores muito fiéis. E nesse período, começou uma proposição de que talvez Jesus não fosse um enviado, mas o enviado realmente fosse João Batista. Isso tomou um tal porte que chegou até João, e João, né, tomou esse cuidado de esclarecer de uma forma amorosa, né, tranquila, mas esclarecer que João não era o enviado de Deus, né, não coube a João a missão que foi dada a Jesus, né? Então, mas ele veio para testemunhar, né, que era Jesus, né, o Messias que era aguardado. Então, e ele diz, claro, né, João não era a luz. Aqui ele utiliza da mesma metodologia que logo depois Paulo vai utilizar também com bastante maestria nas suas cartas, né, aos Tessalonicenses, aos Hebreus, aos Efésios. Ele vai fazendo, enviando mensagens aos grupos cristãos quando percebe que pode haver alguma dissensão, quando percebe dificuldades. E é isso que ele faz, né? Ele vem e explicita claramente que Jesus que realmente tinha aquela missão e não João. E aí ele continua. Ele, Jesus, era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem para o mundo. Estava no mundo, e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não o conheceu. Veio para as suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes, aos que creem no seu nome, o poder de se transformarem filhos de Deus. E os que não foram nem gerados de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e contemplamos a sua glória, semelhante à de um unigênito junto ao Pai, pleno de graça e verdade. E aí ele deixa claro que Jesus era a luz do mundo, era a luz verdadeira, né? Não João, como alguns pensavam, né? Ele estava no mundo e o mundo por ele foi feito. Olha que interessante. Aí a gente percebe como Kardec disse que a gente precisava da chave do Espiritismo, né? E só depois, quando a gente tem as informações que Jesus era o governador espiritual do planeta, o arquiteto maior do nosso planeta, a gente consegue entender o que João estava querendo dizer, que o mundo dele foi feito, mas o mundo não o conheceu ou não o reconheceu, né? Nós não o reconhecemos. Veio para as suas próprias coisas, mas os seus, nós, não o acolhemos. Mas a todos que receberam, deu-lhes, ao que creem no seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que conseguiram compreender, se sentiram assim, né? Se reconheceram como filhos de Deus, como discípulos de Jesus. E aqueles que não foram gerados no sangue, que não foram gerados em adversidade, em agressividade, né? Nem aqueles que, aqui os gerados, aqueles que não se deixaram levar pela agressividade, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do mundo, do homem, mas sim que se voltaram para Deus, que voltaram para a vontade de Deus, ele veio, eles se reconheceram. E aí ele diz, e o Verbo, Jesus se fez carne, tabernaculou conosco, entre nós, e viveu entre nós, né? Fez sua morada, fez o seu acampamento, né? Chegou e passou um tempo conosco, então tabernaculou conosco.
e nós contemplamos a sua glória. E aqui um ponto. Semelhante a de unigênito junto ao Pai. Semelhante. Está dizendo que ele era o Filho unigênito, o único. Não. Mas que ele era semelhante a estar unigênito, estar um junto com o Pai. Assim mesmo como Jesus disse. Pleno de graça e de verdade. Então esse era Jesus. Olha a diferença, quer dizer, olha a diferença, né? De como Jesus procedeu, de como Jesus foi, de como ele ensinou, né? De como ele exemplificou. Aí ele volta novamente e aí fica bem claro que a razão do prólogo é realmente fazer essa diferenciação, porque prólogo é isso. Prólogo, a gente sabe, é uma introdução. É quando o autor quer falar de um ponto que é importante para o entendimento do enredo, para o entendimento do que vai vir, né? Então ele se manifesta, é diferente de prefácios, que pode ser uma outra pessoa que escreve, é o próprio autor no prólogo que ele se manifesta e aí ele faz considerações que são importantes para o entendimento do que vem, do que mais virá, né? Dos escritos dele, né? A partir do momento que ele reinicia. E aí ele continua, né? Para terminar sobre essa questão de João, ele retoma e João diz. E ele coloca o próprio pensamento de João. Vamos dizer, João testemunha a respeito dele e tem clamado no deserto, né? Tem clamado e clamou no deserto, no caso, dizendo: Este era aquele de quem eu disse. Este, no caso, é Jesus. O que vem depois de mim é antes de mim, porque existia primeiro que eu. Pois da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu Deus. O que está no seio do Pai, Deus unigênito, este o explicou. Né? Então ele utiliza no final, por último, as próprias palavras de João, que testemunhou sobre Jesus, que falou sobre Jesus, e que ele diz que realmente Jesus era aquele a quem ele dizia, que é o Messias a quem ele estava clamando no deserto. E ele diz: o que vem depois de mim, porque Jesus nasceu depois dele, na verdade é antes de mim. Né? Não faz diferença que ele tenha nascido depois de mim, no mundo material, porque no mundo espiritual ele é muito antes de mim. Né? Porque existia primeiro do que eu, pois da sua plenitude todos nós que estamos aqui, todos nós que somos as suas ovelhas, né? Do seu redil não se perderá nenhuma ovelha, todos nós que estamos sobre a sua responsabilidade recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a primeira revelação foi dada por meio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, nenhum de nós, né? Mas ele, que está no seio do Pai, este o explicou. Aí o Haroldo Dutra Dias ele faz uma pequena explicação, porque ele diz que se você lê assim, compreende, mas parece que foram colocadas duas palavras no meio, que a frase que está oficialmente é: ninguém jamais viu Deus, o que está no seio do Pai, Deus unigênito, este o explicou. E ele faz uma colocação e diz que, ao que parece, a palavra Deus unigênito foi colocada depois, porque ela não bate com o resto do que diz o texto, né? Então, é considerado que o texto, a frase, em verdade, é: ninguém jamais viu Deus, e o que está no seio do Pai, este o explicou. Tanto faz se mesmo que tenha ou não tenha, a gente percebe que o testemunho, na verdade, o João quer colocar o testemunho do outro João Batista, né? Que demonstra que ele realmente reconhece Jesus, né? Como o Messias que era esperado. E aí no correr ele vai demonstrar que Messias é esse, né? Que não é o Messias judaico
da tradição judaica, que eles esperavam o Messias que iria levar ao poder, mas esse Messias redentor de todos nós. É assim que termina o prólogo joanino, né? Que é bastante lido e bastante discutido, e eu acredito porque falta aí a chave do Espiritismo. Quando a gente lê com o olhar do Espiritismo, que o Espiritismo nos traz, a gente compreende muito mais o que o João nos quer dizer nesse momento. A gente reconhece o Jesus, né? Esse Jesus que a gente conhece e ama, que é nosso modelo e guia. E também é muito interessante porque esta forma de escrever e essa forma de se manifestar, a gente vai ver que é muito típica de João e vai no decorrer de todo o seu evangelho. Poética, né? Mas ao mesmo tempo muito profunda. Isso faz a beleza desse evangelho, né? E nós temos essa bênção de poder acompanhar e fazer essas reflexões sobre o evangelho de Jesus e que reverbera em todos nós, né? Em nós mesmos, nas reflexões sobre os nossos sentimentos, sobre quem nós somos e, quiçá, na melhoria pessoal de todos nós. Que Jesus nos abençoe, possamos ter excelentes momentos na companhia de João Evangelista. Muito obrigada.